Fala, meus disciplinados, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E vamos aqui para um panorama do índice, panorama semanal, mas eu vou passar para vocês o que eu acredito para segunda-feira também, tá? Eu já fiz minhas marcações aqui, eu ainda não fiz as marcações micro, que são aquelas marcações das FIBOS, tá? Então aqui eu tô com as marcações feitas de das minhas FIBO semanal, mensal e diário, né? Que são essas marcações. Para quem acompanha mais tempo sabe certinho. Roxo é semanal, vermelho é mensal, essas tracejadas aqui mais grossas, e azul seria do diário, tá bom? Eu sempre deixo aqui as nomenclaturas aqui no canto esquerdo. Então, caso você queira fazer canto direito aqui, tem a pontuação para fazer a marcação, e aqui do lado esquerdo tem a nomenclatura. Então, aqui, ó, 38% FIB. 38% de FIBO out, de alta, dia, do diário, tá certo? Então fica aí para vocês, tá? Vou me ater aqui realmente a análise, tá? E vou passar para vocês certinho o que eu acredito para este índice. Vou tirar os estudos aqui e falar sobre a movimentação. Como eu já havia falado há bastante tempo aqui para vocês, esse índice ele estava dentro de uma acumulação aqui, tanto no mensal, no semanal, né? Dava para ver muito claro aqui, ó, tinha uma acumulação, tá certo? Aqui, e ele estava dentro dela, tentando romper, não conseguia, do fundo ele estava vindo para o topo, e ele fez esse rompimento aqui, veio trocar, ter polaridade aqui neste candle aqui desse mensal, mas, neste mês aqui, ele realmente estourou o balão ali, a bolha saiu, buscou esse topo aqui que eu falava, caso ele rompesse, poderia buscar esse topo, que ele buscou primeiramente, posterior seria esse aqui que ele rompeu direto, e agora ele buscou este topo aqui mais alto. Então, assim, é um ponto muito forte para estar segurando? Sim, é um ponto muito forte. Se a gente pegar aqui, ó, deste fundo para esse topo, o 61, se eu não me engano, o 61 tá por aqui, ó, tá? Então, assim, fica bem atento, porque pode ser o quê? Esse mês rompe, tenta romper, e este mês retorna, buscando o que? A 9 ali, né? Porque a 9 vem, e aí no outro mês ele dá a continuidade, caso queira, né? Caso que seja isso que o índice queira fazer. Por quê? Porque ele rompeu muito forte e ele está muito esticado. Olha só essa movimentação aqui do mensal, está muito esticado. Se a gente for ver quantos pontos deu aqui, ó, deste fundo aqui, dessa pernada aqui, 46 mil pontos, tá? São alguns meses, lógico, né? Mas só no mês passado, ó, ele andou 26 mil, pô, é muita coisa, muita coisa. Para quem acompanha mais tempo o day trade, tudo a gente sabe, olha que é raro, às vezes faz só 23 mil pontos, mas foi lá em 2022, né? Então, assim, vamos ficar bem atento aí, a gente sabe que é ano eleitoral, então tá tendo muita volatilidade também. Até isso, se for necessário, diminua a mão, né? Meus stops estão sendo entre 150 a 200 pontos. Antes era de 80, 120, então aumentou bastante, tá? O que eu acredito aqui? Acredito que ele está num ponto aqui que é um ponto vendedor, por conta aqui desse topo, tá certo? Ele está devendo correção sim, tá devendo, muito provável buscar a 9 aqui, buscar topo anterior aqui para fazer uma troca de polaridade, né? Para assim ele dar continuidade. Isso que eu acredito na minha visão mensal, tá certo? Pode ser também que ele faça o que na mensal? Ele retorne aqui para dentro da lateralização. Pode ser um falso rompimento, sim, tá? Pode ser, mas isso aqui pode levar meses para ele fazer isso daqui. Então vamos ficar bem atento, tá bom? Jogando lá para o semanal agora. Aqui no semanal, a gente vê aquilo que eu falei para vocês, que ele rompeu muito forte. Antes do rompimento, ele estava vindo aqui de uma sessão de topos e fundos ascendentes, e ele fez uma acumulação aqui, né, no semanal, lá no diário. Após o rompimento, que foi nesse candle aqui, ó, ele rompeu, trocou polaridade e ganhou muita força calçado aqui pela 9. E a 9, ela tá bem distante do preço. Olha aqui onde a 9 tá e onde o preço tá, tá? Então eu acredito ainda, pode ser que na semana ele faça igual ele fez aqui, ó, ele acumule para quê? Para 9 vir aqui se aproximando e aí ele ganhar força para romper novos topos e buscar topos acima, tá certo? Fora isso, o que eu acredito, que ele está devendo correção sim, tá? Então pode ser sim que ele venha aqui abaixo, busque aqui nos 50%, talvez aqui dessa movimentação semanal. Ó, minha gatinha abriu a porta, sem vergonha. Ela aprendeu a abrir, agora é sempre assim, ó, para ir ali na janela. Então, e acredito que ele possa fazer essa movimentação. Deixa eu fechar ali, senão
sem vergonha. E aqui, pessoal, eu acredito no quê? No quê? Principalmente nessa questão da baixa. Eu não posso falar para vocês que esse índice vai continuar subindo. Graficamente falando, dentro do price action, que é o que eu opero, aqui é um ponto vendedor, ele está devendo correção e ele está lá no 9. O que eu acredito? Venda. Não tem o que falar. Mas lá no micro pode ser que eu tenha compras boas, né? Igual eu comentei, pode ser que ele esteja faça um processo acumulativo aqui, mas para mim é muito mais provável dele fazer uma distribuição, que é um processo acumulativo para queda, tá? Então vamos ver aí se é isso que ele vai estar fazendo no micro. Jogando lá para o diário, tá bom? Jogando aqui para o diário, a gente vê que ele está dando condição ainda para essa alta, apesar de ter essa movimentação. Então ele veio aqui, acumulou, né? Fez meio que uma acumulaçãozinha, dias aqui menos voláteis e aqui ele explodiu, né? Tentou corrigir, nem retornou na 9, continuou, fez uma correção até boa, fez mais uma correção, só que aqui ele está tocando na 9. Eu até comentei sobre isso daqui, ó, que ele fez um topo duplo. A tendência é o quê? Né? Romper aqui, a 9 vir aqui assim, trocar polaridade e buscar pelo menos a 21 com aqui, ó, desse fundo para esse topo, né, uma fibra diária, a gente vai ter aqui provavelmente o 38, mais aqui uns 50% aqui, né, junto com a 21. Então, eu acredito nessa movimentação, tá? Até que ele fez o topo, fundo mais baixo, topo, e só que aqui ele está fazendo um fundo praticamente na mesma linha aqui, né? Ele tá lateral, vou mostrar para vocês isso lá. Então pode ser que seja uma acumulaçãozinha para tentar romper esse topo aqui também, tá? Igual eu falei, pode ser que ele acumule no semanal. Aqui no diário ele tinha feito um topo duplo, não veio a romper aqui o fundo, né? Ele fez um fundo na mesma linha ali, né? Um fundo simétrico. Então acredito que aqui ele possa ganhar força sim. Mas para mim, é igual eu comento, é vendedor essa região aqui, mas lá no macro. Mas a gente está num fundo de lateralização. Então aqui neste fundo é comprador, a gente tem que analisar dessa forma, tá? Vou jogar os estudos aqui de volta. Ó, agora ficou um pouquinho mais claro e mais espaçado, ó. Pode ver aí, a pausa, faz a marcação se vocês quiserem, tudo bem? E aqui no diário a gente tem o quê? Esse topo aqui, ó, e este fundo de lateralização, onde eu peguei esse paviozinho, aqui pega esse pavio, esse fundo, esse outro pavio, e aqui esses dois pavis máximos aí, tá? Então eu tô acreditando nessa movimentação. Lá pro micro, ó, vou mostrar aqui a fibra do diário também, que tá marcada aí, ó, é desse topo para esse fundo aqui, tá bom? Para esse fundinho aqui. Aí vai ficar aqui, ó, 38, 50 e 61. Olha lá, o 50 é bem próximo aqui, realmente dá 21. Então, eu jogando lá para os 60 minutos agora, a gente tem essa movimentação, tá vendo? De lateralização muito clara. Então, aqui, ó, do fundo busca topo, do topo busca fundo, do fundo busca topo, do topo busca fundo. A tendência agora é ele buscar o topo, tá? Essa é a movimentação aqui dentro. Ah, o disciplinado, mas você não falou que o índice está no ponto vendedor? Sim, lá no macro tá. Mas a gente tem que fazer os nossos trades, a nossa análise de acordo com o que o gráfico está mostrando. E no micro, lá no diário, ele está dentro de uma lateralização, tá? Tá dentro de uma lateralização. Aqui ele está acumulando, tá bom? Só que aqui no micro tem essa lateralização. E eu ainda tenho, que eu vou marcar aqui agora com vocês, uma lateralizaçãozinha aqui pelos 60 minutos, tá? Ah, mas o disciplinado não é muita coisa? Não, não é, galera. Isso aqui é minha visão, me ajuda demais, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê que essa lateralização aqui no micro é tão relevante, tá? É tão relevante. Que é por conta, ó, marca aqui, ó, todos esses pavis, tá vendo, pegando. E aqui abaixo, eu vou marcar aqui, ó. Tá pegando aqui esse pavio aqui. Porque olha isso daqui. Ó, apesar que eu vou ter 200 pontinhos ali. Então, assim, ó, essa movimentação dentro da lateralização, a gente tem um range de 2.000 pontos. 2.000 pontos. Pô, eu pegando 400 pontos no dia, eu tô operando com um contrato 400 pontos fechado, tá lindo. Eu acabo, fecho meu dia. 400 pontos tá maravilhoso. Então, assim, não fica focado em, tá com muita marcação, tá com... Cara, faz aquilo que você acredita, tá? E vê aí o que tá sendo relevante pro seu operacional aqui do que eu tô passando e pega, pega. Por quê? Porque tá sendo muito top essa semana, galera. Tô tendo um resultado muito bom e, modéstia à parte, a minha leitura
tá muito boa, tá? Isso são anos aí de prática, de trade, e não menosprezem o conhecimento de vocês, não fica se comparando, tá? Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a minha visão. Talvez ela não bata com a de vocês, e você fica, putz, isso aqui que eu aprendi tá errado. E não, não é assim. Você tem que ver o seu conhecimento. Isso daí faz sentido para você? Você consegue ser lucrativo? Isso daí, na maioria das vezes ali, dentro do gráfico, ele tem aquela movimentação favorável? Legal! Então, para você tá funcionando. Igual o pessoal fala de SMC, Order Block, eu não utilizo isso daí. Mas casa muito com os meus pontos de fio, principalmente a questão das Order Blocks, tá? Que são blocos de ordem. Igual, eu não vou falar certinho aqui, mas é assim, ó, mais ou menos. Isso daqui, ó, é um bloco de ordem, tá? Por quê? Deixou muito pavio e tal, eles têm todos os padrões lá deles. E ele casa com o quê? Com o topo do mensal que eu já marquei lá atrás, tá bom? E juntamente aqui com o meu ponto de 50% de fibro dessa movimentação aqui total dentro do range da lateralização macro. Olha que coisa linda. Nossa, o disciplinado, ficou difícil aí que você falou. Mas é isso. Então, assim, eu não preciso ficar utilizando outros operacionais, sendo que o meu operacional casa com vários outros. Então, o SMC, ele casa junto com o que eu faço. Então, eu não preciso dessas nomenclaturas. Para mim, aqui é um ponto de topo mensal que casou, e eu vou marcar aqui agora com vocês, o ponto de 50% aqui dos 60 minutos, tá? Até esqueci de falar isso, ó. Essa fibra que eu estou marcando aqui é a fibra de 60 minutos. Eu vou para o tempo de 60, tá? Observo a movimentação mais relevante e, para mim, a movimentação mais relevante é toda essa pernada de baixa aqui dos 60 minutos, tá? Dentro dessa pernada aqui, nós temos um range de mais de 7 mil pontos, ó. Então, assim, é muita coisa, galera, é muita coisa. E acabei de marcar aqui. Opa, aqui é o 50%. Desculpem. Revisa aí, hein? Então, casou aqui, ó. 61, ó, o 61 ali acima e o 50% aqui. E logo abaixo, onde seria o 38 aqui, que foi rompido, a gente ainda tem esse ponto de lateralização dos 60 minutos, tá? Então, casou aí, fechou. Aqui é o ponto de 50%. Top. Vamos jogar lá para o 15 agora. 15 minutos. Deixa eu ver quantos pontos tem, que eu não gosto de fazer muito 120, tá? Tá de boa pro ponto de 60. É no máximo 150 pontos eu deixo a espessura da marcação dos 60 minutos. E do 15 minutos, eu gosto de 50%, ou de 50 pontos, tá? Aqui eu gosto mais de 100 pontos, mas tá bom, 120, tá pegando uma área bem legal. E agora aqui do 15 minutos, qual é a movimentação mais significativa para mim, tá? Para mim, vai ser essa pernada aqui de alta. Foi muito forte, e aí ele começou a corrigir e ele ficou lateral aqui dentro. No 15 fica bem claro também isso daí, tá bom? Mas olha aqui, ó, fora a questão da lateralização, onde que ele segurou? No 50%. Qual vai ser o ponto mais forte aqui, então, disciplinado? Vai ser a lateralização? Sim, vai ser a lateralização, só que ela está no 60%. Tá? Lembra disso, aos 60 ele subiu, rompeu a lateralização e voltou, falso rompimento. Aqui tentou romper e voltou. E toda vez que rompe, onde segura? Está segurando no 50% com o topo do mensal lá atrás. Então fiquem atentos, porque se ele vier a romper novamente aqui, ó, que ele está por aqui. Então se ele vier a romper isso aqui, a tendência é ele segurar aqui, tá? Isso aqui eu estou falando nos 60 minutos. Lembrando qual que é a força majoritária? Lá no macro. E a gente tirando do macro aqui, ó, qual que é a lateralização mais forte? É essa, o topo aqui em cima, que é lá do diário, com esse fundo aqui do diário. E a tendência aqui é ele sair daqui e buscar o topo. Então, aqui dentro, eu posso fazer vendas? Posso. Faz parte, está dentro aqui dessa questão da lateralização, mas dentro desse contexto macro, a gente tem até uma linha de tendência aqui, se a gente jogar aqui no 15, né, de tendência de alta, a gente está num contexto saindo de fundo para buscar topo. Então é muito mais favorável eu buscar compras, tá bom? Compras. Vou ter esses pontos de trava como alvos, mas é muito mais favorável eu buscar compras. Vou explicar aqui para vocês como que a gente vai utilizar esses pontos de venda. E aqui dentro desse contexto do 15 minutos, aonde o ponto mais relevante é daqui desse topo para esse fundo, eu vejo se tem alguma fibra relevante que eu posso estar marcando, a qual não foi rompida pelo 15 minutos. E eu tenho,
Não. Por quê? Aqui houve vários rompimentos, tá certo? E esse rompimento aqui me caracteriza uma me caracteriza uma exclusão desse ponto, que ele rompeu, ele teve a perda da mínima e o candle aqui ele terminou ainda abaixo da linha de 61, ou seja, do ponto aqui de 61. É uma região? É sim. Só que eu tenho esse ponto mais abaixo aqui, que já, para mim, então não faz diferença eu ter esse ponto de 61, porque ele é um ponto de 9 do diário, que foi tocado, lindo, tá saindo desse ponto, tá? Juntamente com um ponto de lateralização a dos 60. Então, duas confluências. Pessoal, vou passar um macete no final desse vídeo. Fica até o final que você vai ver a importância, tá? Além disso, aqui eu ainda tenho essa linha de tendência, igual eu comentei com vocês. Eu vou deixar ela marcada, porque para eu ter essa visão, para eu lembrar, só de eu bater o olho e falo, bom, ele está no ponto aqui, pode ter venda, não, mas aqui é um ponto comprador. Então, eu vou deixar marcado, tá? Essa linha de tendência aqui. Vamos pegar aqui, ó, fazer a marcaçãozinha. Topzera. Deixar ela aí, para eu ter essa noção. Pronto, então já sei que ele está nessa linha de tendência, está tentando buscar lá, deixando o fundo de topo ali mais alto, os fundos mais altos, né? Se a gente for pegar bem certinho, ele está dentro de um triângulo aqui, ó, tá? A gente pode pegar aqui, ó. Poderia deixar até aqui, porque pega aqui falso rompimento e tudo mais. A tendência aqui é o quê? Ele romper para um dos lados, que é um triângulo simétrico, tá? Então a tendência aqui dentro é ele ficar fazendo isso, até ele romper para um dos lados. E eu acredito nisso daqui, ó. Grava, tira um print aí, grava essa movimentação. Acredito muito nisso aqui para o índice na segunda-feira, tá? Acredito muito, muito. Não vou marcar essa parte superior, tá bom? Não vou marcar, vou deixar só a inferior, porque o que eu acredito mais aqui são em movimentos compradores, tá bom? Mas lembrando, ele está dentro de uma lateralização, tá bom? Então, dentro de lateralização, a força majoritária é a lateralização, tá bom? Então, eu vou deixar dessa forma aqui, ó. Clean, entre aspas, né, que tá com bastante marcação, mas tá clean. E só aqui dentro eu tenho 2.000 pontos, tá? Ô, disciplinado, e aí, o que eu vou fazer dentro desse contexto aí de 2.000 pontos? Agora a gente vai jogar o quê? Lá para os 5 minutos. 5 minutos, ó. Aqui dentro dos 5, tem duas coisas para a gente observar. E grava isso aqui também, galera. Grava isso daqui porque é aula, ó. A gente tem essa movimentação aqui, ó. A mais significativa é deste fundo para esse topo, que foi a última. Então vamos jogar a FIBO ali para ver se a gente tem confluências. Ó, lindo. Segurou no 61. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar isso aqui marcado, porque ele segurou no último ponto. Então eu sei que aqui nesse fundo é o 61. Se ele abrir abaixo dele, ele já vai estar rompendo esse 61, já descaracteriza toda essa fibra. Qual que é o próximo ponto D5 que eu tenho? É aqui, tá? Neste fundo aqui. E aqui sim eu vou fazer minhas marcações. Neste ponto aqui de 5 minutos, eu não faço retângulos, tá? Eu faço só a marcação por linha, deixo com espessura de 4 ali, é número 4, e faço assim, ó. Por quê? Só para eu ter uma noção de região. Eu não preciso ficar colocando fibra no dia, então eu já sei. Então aqui o que pode acontecer? Se ele abrir abaixo ali, se ele abrir aqui abaixo, ele já rompeu o 61 que estava aqui. E qual vai ser o próximo ponto que ele vai estar respeitando aqui, muito provável? Os pontos de fibra desses 5 minutos. Tendo em vista que eu tenho, ao meu crer, que dentro de lateralização ele sai de fundo e busca topo, a tendência aqui, para mim, é ele fazer o quê? Se ele abrir com gap, vamos supor que ele abra com gap de baixa, aqui no ponto de 50, e já começa a subir, a gente está com viés comprador, mercado externo, a leitura ali para a abertura do índice está positiva, então seria este movimento. Já abrir aqui, pode ser que já caiba uma compra aí já de abertura, tá bom? Mas, se ele abrir aqui, VWAP com 61, lindo, melhor ponto para mim para a continuidade desse movimento, tá certo? Por quê? Porque ele vai buscar aqui troca de polaridade no topo rompido, ativação de pivô lá dos 5 minutos, né? Então aqui para mim vai ser o melhor ponto aqui, ó, exatamente nesse 61, tá bom? Vamos supor que ele abra aqui, busque, comece a rejeitar, dê um padrãozinho aqui pelo 2 minutos, excelente compra para buscar topo anterior, juntamente aqui com a 200 do 15 minutos, que está por aqui,
Então ela está sendo um suporte, uma resistência ali forte, tá certo? E alvo aqui, último alvo sendo aqui em cima, neste topo com 50%, tá bom? Então, qual é o movimento principal que eu acredito para esse índice? Ele vindo buscar aqui, fazendo esta movimentação, ó. Tá certo? Grava aí, grava aí. Esse é o movimento que eu acredito, tá bom? Outro movimento, abriu com gap de baixa muito forte, abriu aqui na 9. Galera, lindo. Para quê? Compra também, ó. Acredito nessa movimentação para o índice. Pontos de venda. Abriu com gap de alta por aqui. Aguarda um padrão, tá? Mas aí eu acredito numa busca de liquidez. Para vendas eu acredito nisso, ó. Tá bom? E aí buscando fundo, porque ele já vai ter pago a busca do topo aqui, tá bom? Mas agora vai vir o macete que eu falei para vocês, ó. Vamos jogar lá no diário, tá bom? E vou tirar as marcações. Pessoal, o índice, ele tá saindo da 9, tá bom? Para quem não conhece isso daqui, saindo de 9, é um 9.2, é um setup. Ele foi, na realidade, feito aqui, ó, onde aqui terminou aqui. Então, no rompimento aqui dessa máxima, ativaria. Não ativou. Tá no rompimento aqui, não ativou. Aí, no outro dia, no rompimento aqui, ativaria, não ativou. Para segunda-feira, vai ser o rompimento deste topo máximo aqui, tá bom? Vamos ver lá onde ele tá? Vou jogar os estudos de volta. E se ativar, a tendência é ele ganhar força. Então, ativou, a tendência é ele buscar pelo menos o topo anterior aqui, ó. Dentro desse contexto aqui, nós temos 2.700 pontos. 2.700 pontos. Então, do fechamento aqui, ó, até ali no topo, temos 4.000 pontos. Então, é uma movimentação muito forte. O índice está andando sim, 3.000 pontos, 4.000 pontos no dia, tá? 2.000 pontos está muito fácil a gente ver pelo range aí. Foi um dia meio que lateral e ficou com 2.000 pontos de range. Então vamos ficar atento nisso, tá bom? Vou jogar lá de volta para os 5 minutos, jogar os estudos. Show! Aonde está o topo do dia anterior ali? Aonde que ele está? Ele está aqui, ó, que é justamente lá no topo do mensal. Então, qual que é a tendência aqui? Realmente, se qualquer movimento aqui para baixo, são excelentes pontos de compra, excelente ponto ali para dar continuidade nessa movimentação, buscando o topo aqui para rompimento, tá bom? Caso esse índice abra com força, já rompendo, ele já vai ter ativado este candle. Ah, então abriu aqui, eu vou comprar. Negativo. A não ser que o índice esteja com muita força compradora para abertura, ele abra aqui e já venha esticando aqui muito forte, né? Dando um. Putz, agora esqueci o nome desse movimento. Não é break, não.